Uma história que o tempo não conseguiu apagar. O nascimento de Jesus. Contando e cantando Natal. Dias 22 e 23 de dezembro. Às 8 da noite, no Teatro de Santa Isabel. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Contando e cantando Natal. Uma realização Igreja Batista da Capunga. Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos nesse início de dia, na expectativa de termos um dia acompanhado e abençoado por Deus. Quero desejar a você um dia muito feliz, pleno de realizações, um dia em que você possa crescer e alcançar grandes vitórias. Mas quero desejar um dia especial para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. A vocês, nosso carinho especial, nosso abraço forte nesse dia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Como sempre faço nas quartas-feiras, vai aí nosso convite. Hoje à noite estaremos reunidos em nosso culto de oração a partir das 7h30 da noite. Tem sido muito gostoso receber pessoas que assistem ao programa e vão à igreja e podemos conversar, podemos nos encontrar. Você é nosso convidado. A partir das 7h30 da noite estaremos reunidos para orar juntos ao Senhor. Claro que se você está distante de nossa igreja, pode ir a alguma outra igreja batista ou outra igreja evangélica que esteja reunida em oração no dia de hoje e gastar algum tempo na comunhão com outras pessoas e na presença de Deus em oração. Quero continuar falando sobre Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos apresenta alguns títulos atribuídos a Jesus e eu quero avançar com você. Para isso, quero ler mais uma vez este versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continuando a refletir sobre os títulos atribuídos a Jesus nesse texto, que conforme já mencionei, nos ajudam a entender mais a respeito da natureza, da essência e até da missão de Jesus Cristo, eu gostaria de destacar a expressão aqui, Deus Forte. Há uma importância muito grande nesta declaração a respeito de Jesus. As duas coisas presentes nesta afirmação destacam, primeiro, a divindade de Jesus Cristo. É importante entender isso porque esse tem sido um tema questionado ao longo da história, ao longo dos tempos. Houve muita dificuldade, principalmente entre os judeus, para aceitar a divindade de Cristo. Houve aqueles que questionassem se Jesus era realmente Deus. Já no primeiro século, no final do primeiro século, portanto, pouco tempo depois da existência de Jesus, havia entre os judeus alguns chamados ebionitas que negavam absolutamente que Jesus fosse Deus. Para eles, Jesus era simplesmente homem. Mais tarde, alguns séculos depois, o arianismo foi um movimento que foi na mesma direção. E as pessoas chegavam a aceitar que Jesus fosse um ser divino, um ser especial, mas não admitiam que ele fosse Deus. Se formos fiéis àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós temos que reconhecer a divindade de Cristo. Nos primeiros versículos do Evangelho segundo João, o texto diz que no princípio era o verbo, e aí a palavra verbo, logos, no grego é usada para se referir a Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mais adiante, já próximo ao final do Evangelho segundo João, nós vamos encontrar o momento do encontro de Tomé com Jesus depois da ressurreição. E de acordo com a narrativa, Tomé se prostra diante de Cristo e diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus é chamado Deus, é considerado Deus, é apresentado como sendo Deus. Por isso, séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já afirmava que ele seria chamado Deus Forte. A divindade de Cristo é ratificada, é confirmada nesse texto. Mas a expressão Deus Forte traz naturalmente um outro conceito, a ideia da força, a ideia da fortaleza. Perceba como é importante esse conceito, porque quando Jesus veio ao mundo, ele não veio como Deus e não veio forte, veio enfraquecido. Paulo explica isso quando escreve aos Filipenses, ao dizer que ele se esvaziou para assumir a forma humana. Quando Jesus veio ao mundo, ele se despiu
do uso de muitos de seus atributos divinos para poder habitar um corpo humano, um corpo físico. Jesus se sujeitou às limitações de um corpo material. Por isso Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, mas precisava se deslocar e algumas vezes se cansava nesse deslocamento. Por isso Jesus sofreu terrivelmente na cruz, porque ele se fez homem. Na expressão de João, no mesmo capítulo 1, o verbo se fez carne. Ao se fazer homem, Jesus abriu mão do uso de muitos de seus atributos para que pudesse viver como nós, sentindo como nós os sofrimentos e as limitações de um ser humano, sofrendo inclusive as tentações, e a carta aos Hebreus vai nos dizer que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas isso não muda quem Jesus é. Embora ele tenha se manifestado como ser humano, vivendo as limitações de um ser humano, ele é Deus forte. Ele sempre foi e sempre será Deus forte. Plenamente divino, pleno em seu poder e em sua força. Por isso, ele mesmo afirmava que ninguém tirava a sua vida, mas ele a dava, porque ele tinha poder e autoridade para dar a sua vida e para tomá-la de volta, como ele vai declarar e provar na ressurreição. Jesus Cristo é Deus forte e nele nós encontramos a fortaleza de que precisamos para viver. Nele nós encontramos a segurança de que precisamos para caminhar ao longo de nossa vida. Nele nós encontramos o refúgio tão necessário em determinados momentos de nossa vida. Você já conhece esse Deus forte que é Jesus Cristo? Você experimentou abrir o seu coração para que Jesus habite em seu viver? Já experimentou o poder de Cristo na sua vida? Eu quero convidá-lo a fazer isto. Abra o seu coração para Jesus, que veio ao mundo, esvaziando-se para se fazer como um de nós, mas que permanece Deus forte, poderoso para nos salvar e nos conceder vida eterna. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina a respeito de Jesus Cristo, a respeito da divindade de Cristo, a respeito do poder de Cristo. E porque nele nós encontramos a salvação e nele nós encontramos a vida eterna. Eu quero te pedir agora, Senhor, pelas pessoas que nos assistem neste instante, que elas possam encontrar esta força em Jesus, possam experimentar aquilo que Jesus Cristo proporciona, possam viver na certeza da vida eterna que pode ser encontrada em teu Filho, Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, através do teu Filho. Amém. Lá vem o sol enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.